a maneira como o Gonê vem se comportando desde que assumiu a PGR, mas será que ele vai ter a coragem ou a cara dura de peitar o ministro Toffoli? Porque o ministro Toffoli explicitamente excluiu a PF dessa perícia. Tá? Se eventualmente, e a PF que tem os peritos competentes para isso, se o Gonê convocar a PF a fazer essa perícia, ele está, de certa forma, descumprindo uma decisão do ministro Toffoli. Eu não sei. Ele vai ter a independência para isso? Eu não sei. E é por isso, e aí eu quero ouvir o professor, é por isso que é tão grave também o que aconteceu ontem, porque cria cenários variados de crises institucionais. Quando você quebra essa linha de investigação que é a tradicional e a legal, você apresenta uma porta aberta para uma nova crise entre novos atores que, enfim, vão tumultuando um processo que já seria tumultuado em sua origem por envolver uma quantidade obscena de dinheiro, por envolver uma quantidade obscena de atores políticos. Você ainda por cima impõe cenários de crise para mais atores que podiam estar ali simplesmente desempenhando o seu papel. Né? Então, diga lá, professor, você ia acrescentar algo. Vamos lá, eu quero pegar um pouco do que você falou, essa questão que o Leonardo colocou também. Em primeiro lugar, olha que interessante, quando você fala do Gonê, assim, olha, ele até era um cara conservador, enfim. E aí, Flávia, você coloca uma questão que para mim é muito importante. É absolutamente irrelevante se o sujeito, do ponto de vista dos costumes, até das suas preferências políticas, se ele é conservador, se ele é liberal, se ele é progressista, o que ele seja, contanto que ele seja republicano. Contanto que seja republicano. Entendeu? É essa a questão. Porque nós estamos lidando com a res pública, com a coisa pública. Porque, no final das contas, se o governo tem que socorrer, o socorro vai sair do meu, do seu, do nosso. Os impostos que nós pagamos. Entendeu? Então, é uma coisa pública. É importante que o PGR seja, antes de tudo, republicano. Por isso que ele é escolhido por um poder e depois ele é erguido por outro poder. Né? Mas que não haja conluio nessa história toda. E que a melhor escolha seja feita. E por isso, e mesmo com seus defeitos, que ele surja de uma lista tríplice que é a indicação dos seus pares, dos seus iguais. Mas vai ter gente boa, vai ter gente ruim, o momento político vai pesar e tal. Mas a gente sempre tem que torcer na política para que o processo redunde em algo positivo. Né? O processo foi pensado para propor algo positivo. Essa é a primeira questão. Outra questão, a questão do Leonardo coloca, se o Gonê vai... Olha, não sei se ele vai, Leonardo, que a gente está fazendo uma avaliação a quente e só a história nos dirá. Mas esse é o papel dele. Né? E veja, é um ministro. O Supremo é composto por 11 ministros, embora nesse momento esteja apenas com 10, mas é composto de 11 ministros. Quando ele, à medida que o Procurador-Geral da República tomar, que também foi chamado para o jogo, e aí nós vamos fazer a prova do pudim. Não sei se vocês conhecem essa expressão, a prova do pudim, o nosso público conhece. A prova do pudim é experimentar o pudim. Né? Então nós vamos ter que fazer a prova do pudim a partir da reação do Procurador-Geral da República. O que eu posso dizer para você é que o esperado é que ele haja com independência. Ele não é um órgão assessor, como o TCU, do Poder Judiciário. Não é? Ele foi criado, o Ministério Público, ele foi criado pela Constituição de 1988, com o espírito de representar a sociedade. Ele não representa o Executivo, ele não representa o Legislativo, ele não representa o Judiciário. Ele representa a sociedade. E é esse o papel que se espera
dele. Agora, é claro, por outro lado, eu tinha me passado, mas eu lembrei agora, Flávia, uma outra questão que você falou dos advogados, tem que ser garantido o total direito de defesa a qualquer uma dessas pessoas. Entendeu? Seja os proprietários do Banco Master, seja os que estão sendo citados, que sejam os políticos, que sejam os próprios ministros do Supremo. Ninguém, até agora, não teve nenhum processo que foi investigado, que foi provado, que foi julgado, e que foi condenado e depois foi publicado o resultado, o trâmite em julgado. Nenhum desses caras passaram por isso. Então, ninguém até agora é condenado. Todos são indiciados ou réus. E têm direito de se defender. E, do ponto de vista da opinião pública, os próprios ministros do Supremo também merecem esse crédito. Que crédito? A possibilidade de se defender. Esclarecer, simplesmente esclarecer. Olha, veja, se algumas coisas estranhas, exóticas, para usar a sua expressão, o ministro tem que dizer por que fez isso. Agora, o ministro precisa ter uma coisa clara, que aí tem um problema de desenho institucional que a sociedade vai ter que pensar. É quem fiscaliza o fiscal. Quando o ministro do Supremo ele toma as suas atitudes, as suas medidas, com a sua autoridade, com a autoridade que a Constituição lhe permite, se ele sair fora da Constituição, sair fora do rito constitucional, quem é que controla esse processo? A turma? O plenário? Qual o papel do presidente da Casa, o presidente do STF, nesse momento? Como que isso é discutido? Qual o papel do Conselho Nacional de Justiça em momentos como esse? Então, tem uma questão aqui, o caso Master tem nos colocado questões importantes de desenho institucional para a gente refletir. Essa questão do Supremo, por exemplo, a questão do TCU. O TCU, ele merece continuar existindo como ele existe hoje. Quer dizer, os seus ministros do TCU são indicados pelo Congresso Nacional. Nenhum problema com relação a isso. Mas quando eles são indicados, eles são independentes ou não? Tem uma burocracia dentro do TCU que eu conheço que é altamente qualificada. Tem gente ali na burocracia do TCU, gente que fiscaliza, que assume o papel de órgão controlador, que é altamente qualificada. Você não pode jogar o TCU fora. Mas esse desenho institucional, essa proximidade com a Câmara, isso tem que ser revisto, isso tem que ser rediscutido. Não, e professor... Está colocando uma lição de casa importante para a gente. Eu só ia complementar sobre o TCU, que essas indicações ao TCU, elas são feitas, para quem conhece a salsicha de Brasília, como é que é feita, a gente sabe que primeiro, são cargos altamente remunerados que dão muita condição, são remunerados, se eu não me engano, no teto do funcionalismo, mas para além do salário formal, são cargos que abrem portas depois corporativas, empresariais e de tráfico de influência de todo tipo, muito importantes. São, não raro, moeda de troca para políticos que saíram do legislativo acomodarem aliados políticos que estão precisando de um abrigo lucrativo, ou de parentes desses políticos. Então, assim, o próprio processo de indicação ao TCU já merece um escrutínio mais sério já há muito tempo. Perfeito. Já é uma coisa feita... E aí a atuação dele nem se fale, né? E lembrando... Novamente, não jogar a água do banho pela janela junto com a criança. Exato. Temos que rediscutir o desenho institucional, mas um órgão de controle é sempre importante. Claro. Assim como o Supremo,
Você pode ter críticas aqui, ali, acolá, críticas mais substantivas, menos substantivas, críticas justas, críticas injustas, não interessa, mas você precisa de um poder judiciário que tenha a última palavra em relação à Constituição. Tem que ter. Então, ninguém aqui está discutindo o papel do TCU, ninguém aqui está discutindo o papel do Supremo Tribunal Federal, muito menos do Congresso Nacional. São todas instituições da democracia fundamentais. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.